Olá, tudo bem? Estamos de volta com a leitura do nosso livro, um estudo, né? Igreja na forma das Escrituras. Antes eu queria convidar você a fazer um pequeno raciocínio. Veja bem, se você estivesse tomando uma importante medicação, e isso fosse importante até para salvar sua vida, sua saúde, certo? E alguém chegasse e dissesse assim, olha, esse remédio está errado, você não vai ficar bom com esse remédio, não. Se fosse uma pessoa qualquer, talvez você não desse importância. Mas se um médico chegasse para você e dissesse isso, talvez você levasse mais a sério. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós somos médicos da Bíblia, nós somos teólogos, professores, nós estudamos, vocês também são estudiosos da Bíblia. Então, nós estamos aqui nesse capítulo, nesse estudo, fazendo um alerta. Tem alguma coisa errada. Se você assistiu o primeiro vídeo, reflita bem. Veja se faz sentido. De acordo com a tradição, doutrinas das demais igrejas evangélicas em geral, você não precisa de batismo para ser salvo. Mas para ser membro da igreja, participar da ceia, você precisa ser batizado. Ok, tudo bem. Então, vamos imaginar uma situação. Alguém chega na igreja, confessa a Jesus, crê em Jesus, tem uma oração, essa pessoa é salva. Ela aceitou Jesus no seu coração, como se diz. Ela foi salva. Se ela foi salva, isso quer dizer que ela vai para o céu, correto? Então, se essa pessoa morrer, ela vai para o céu. E chegando lá, ela vai participar do banquete celestial com Deus e os santos anjos, imaginando uma situação assim. Ela vai participar do banquete celestial no céu com Deus, com Jesus? Sim ou não? Você vai dizer, claro, né? Ela não está salva? Claro que sim, né? Mas na terra, se ela estivesse na terra, ela não poderia participar, ser considerada membro da igreja, nem participar da ceia, enquanto ela não fosse batizada. Então, eu pergunto para você, faz sentido isso? Não faz, né? Então, isso já me diz que tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. A pergunta é, então, de onde vem esse entendimento, essa interpretação? De onde é que vem bem, se fosse correto, deveria vir... primeiramente, não está na Bíblia, não está no Novo Testamento, nunca foi ensino dos apóstolos, pelo contrário, certo? Nós vamos estar vendo os textos. É, também não foi da igreja primitiva. Então, de onde veio esse entendimento? Então, estamos estudando aqui no capítulo 2, vamos ver aqui um pouco da ajuda da história, certo? Um pouco da ajuda da história. Estamos aqui na página 40. Então, acompanhe comigo. Olha, eu estou aqui gravando o vídeo, mas fica à vontade. Se não quiser me ver, pode ficar só ouvindo, entendeu? Eu estou gravando em vídeo mais para poder ser aceito pelo YouTube e também para não ficar mandando arquivo que vai ocupar espaço na memória do seu celular, tá bom? Mas fique à vontade de querer só ouvir. Não se preocupe comigo, não. Não se preocupe comigo, tá bom? Então, vamos lá. Veja só. Então, de onde veio essa ideia? Veio da Reforma Protestante, certo? Veio da Reforma Protestante. Então, os reformadores formularam essa doutrina e é seguida pelas maioria das igrejas evangélicas em geral, porque são todas, né, digamos assim, compartilham esse pensamento da reforma, tá bom? Então, aqui diz assim: enquanto continua a defender a nossa crença de que o batismo é necessário para a salvação e a membresia da igreja, quero oferecer como prova o fato de que essa crença unânime do cristianismo, por seus primeiros 1.500 anos, aproximadamente, ou melhor, o que ele está dizendo aqui é que ele quer mostrar como prova de que essa crença, de que o batismo é importante para a salvação, foi, foi crença unânime do cristianismo até os 1.500 anos. Sim, é verdade que houve divisões, né? Surgiu a Igreja Romana, muitas falsas doutrinas,
Só que essa, de certa forma, continuou. O erro foi que eles passaram a batizar crianças. Esse foi o erro. Mas havia o entendimento de que o batismo era necessário para a salvação. Foi, inclusive, isso que gerou essa doutrina correta, gerou o erro de entender errado e passar a batizar crianças. Espero que você se lembre da minha explicação no primeiro capítulo sobre a reforma protestante. E homens como Martinho Lutero, que lideraram esse movimento. Outro homem na ponta de lança da reforma, talvez menos conhecido que Lutero, a gente fala mais Lutero e Calvino, né? Mas teve também Rick Ziegler, também fez parte da reforma, junto com Lutero, e Calvino seguiu as ideias dele, de certa forma. Algumas das ideias dele, né? Boa parte. Vamos lá. E no início de 1500, este reformador suíço chegou à conclusão ousada de que todos os mestres da Bíblia, doutores, teólogos, antes dele, tinham errado sobre o batismo. Especificamente, ele concluiu que acreditava erroneamente que o batismo era necessário para a salvação. Escute o reconhecimento de Zwingli de que ele estava indo contra 1.500 anos de concordância. Eu vou ler aqui a citação desse reformador, certo? Na questão do batismo, só posso concluir que todos os doutores foram errados depois dos apóstolos, porque todos os doutores têm atribuído à água um poder que não tem, e os santos apóstolos não ensinaram. Na verdade, não é ensinamento bíblico que existe algum poder na água, né? Pelo contrário, a gente vai ver um texto de 1 Pedro que nega isso completamente. Mas é verdade que a igreja posterior acabou errando em alguns pontos. Mas vamos lá, ele continua. Ele continuou dizendo: os pais estavam errados. Ele se refere aos pais da igreja, os pais antigos da igreja, porque pensavam que a própria água produz a limpeza e a salvação. Bem, isso é certo. Realmente, claro, a água não produz, a água limpa o corpo, mas a água não limpa a água. Quem faz a limpeza é Deus, pela graça, né? Através da nossa entrega a Ele. Ok. Bem, o problema é a conclusão que ele vai tirar a partir disso, a interpretação. Veja só. Essas declarações deixam claro que houve um consenso sobre o significado e o propósito do batismo ao longo dos 1.400 anos da história da igreja, entre a época dos apóstolos até chegar no ano 1500, reforma com Zwingli. E esse consenso foi que o batismo era para perdão dos pecados. Em outras palavras, necessário para a salvação. Batizar criança estava errado, mas esse entendimento está no Novo Testamento. E nós vamos ver as passagens em breve. Bem, ele vai dizer aqui, ó, voltando agora, terminamos aqui a citação de Zwingli, certo? E a explicação sobre o ponto dele. Muito bem. Muitas vezes, já escutei aqueles que aprovam o batismo por aspersão e aqueles que aprovam a imersão do crente. Então, tem pessoas que dizem, não, pode batizar por aspersão, crianças, tudo bem. Mas tem outros que vão dizer, não, batismo tem que ser por imersão. Okay? Ou seja, os primeiros cristãos aspergiram bebês ou eles mergulharam apenas aqueles que primeiro expressaram a fé em Cristo? Essa é uma pergunta. Os cristãos primitivos batizavam por imersão ou batizavam criança por aspersão? Um olhar completamente honesto sobre a história da igreja revela claramente. Era imersão. Tanto é que a palavra batismo significa imersão. A primeira igreja, a igreja primitiva, desde o tempo dos apóstolos, o batismo era por imersão. Certo? Mas a outra visão, que tem ainda mais precedentes históricos, de que imersão do crente, e essa visão é a imersão do crente para o perdão dos pecados. Os historiadores, que se especializaram na história da igreja primitiva, não só confirmam,
que os primeiros cristãos imergiram apenas os crentes, ou seja, pessoas que professaram a fé em Cristo, mas também confirmam que eles foram imersos para perdão dos pecados. Estudiosos da história da igreja têm que aceitar isso, porque isso é um fato. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que uma boa verificação na história fornece uma maneira importante de testar nossa interpretação do Novo Testamento. Se chegarmos a uma conclusão sobre o que o Novo Testamento ensina a respeito de um assunto em particular, mas depois descobrirmos que nossa conclusão vai contra as crenças cristãs aceitas há muito tempo, então nós realmente devemos examinar mais de perto nossa interpretação. E é exatamente isso que estamos propondo aqui. Analise mais de perto. Pense nisso. Isso é muito importante. Claro que não estou sugerindo aqui que a história da igreja deve determinar nossa compreensão da Bíblia. Não é isso. Não estamos dizendo aqui que, então, se na história da igreja era assim, na época da história da igreja, muitos erros aconteceram. Ouça-me bem. A história da igreja nunca, jamais, deve ser nossa máxima autoridade quando se trata de determinar nossas crenças e práticas. Esse papel é reservado apenas à Bíblia Sagrada. O meu ponto de vista é que, como o escritor disse, tradições antigas da igreja não devem ser levadas como doutrina, claro, mas também não devem ser descartadas casualmente ou sem uma reflexão cuidadosa, pois estamos todos sujeitos ao snobismo cronológico da era moderna. Isso é uma maneira de dizer que estamos sujeitos a descartar as coisas antigas. Coisas antigas não têm valor. O que vale é hoje. E descartar a contribuição de cristãos pensantes que nos procederam. Então, há uma tendência hoje de descartar. Os pais apostólicos, tudo errado, não sabia nada. Às vezes não é bem assim. Com dito isso, o fato de que os primeiros cristãos acreditavam que o batismo era para perdão dos pecados e o fato de que essa crença permanecia constante até a época da reforma de Zwingli, até Zwingli entrar em cena, no início do século XVI, deveria nos levar a olhar bem essa crença popular contemporânea, que diz que que o batismo não é para perdão dos pecados. Vamos voltar à época de Zwingli, por um momento, porque ainda há algum espaço em branco nessa história que precisa ser preenchido. O primeiro ponto em branco é o que Zwingli chegou a acreditar sobre o batismo depois que ele rejeitou o consenso criado ao longo desses 1.500 anos, de que o batismo era necessário para perdão dos pecados. Para fazer uma longa história realmente muito curta, ele ensinou que o batismo tem apenas dois propósitos básicos. Primeiramente, esse reformador, Ulrich Zwingli, ensinou que é basicamente uma declaração pública que é mais importante para o benefício da igreja do que para aquele que está sendo batizado. Está dizendo que o batismo é mais para um testemunho para a igreja do que para aquela pessoa que está sendo batizada. De acordo com Zwingli, é essencial que uma pessoa declare aos seus irmãos cristãos que ele ou ela está se juntando a eles em seu compromisso de servir a Jesus. E aí que vem toda a ideia do batismo como um testemunho público, ou uma declaração pública. Então, isso veio da reforma na época dos Zwingli. E mais, ele ensinou que o batismo é simplesmente um sinal de que alguém pertence à nova comunidade
da aliança de Deus, a igreja. Em outras palavras, Zwingli ensinou que o batismo era uma espécie, eles uma relação com a circuncisão do Antigo Testamento. Ele argumentou que, assim como a circuncisão era um sinal externo de que uma pessoa já pertencia à comunidade da aliança com Deus, da mesma forma o batismo é agora um sinal externo de que uma pessoa pertence à sua comunidade agora, à igreja, da nova aliança. A propósito, Zwingli chegou a essa conclusão particular, desenvolvendo sua justificativa contra o batismo infantil. Ele estava olhando para o batismo infantil, então ele chegou a essa conclusão que o batismo era para adultos, mas com essas correlações teológicas. Em segundo lugar, precisamos ver o respaldo do novo significado proposto de Zwingli do batismo. Vejam, ele não viveu, infelizmente, ele não viveu muito tempo depois de formular essa doutrina batismal. Na verdade, ele acabou entrando numa batalha contra os católicos. Na época da Reforma havia muitos conflitos, os católicos não aceitavam, houve uma batalha, uma guerra mesmo, e ele morreu nessa batalha em 1531. Mas a sua visão, aqui ficou escrito, foi adotado por um grande reformador muito conhecido, que foi João Calvino. E essa ideia sobre o batismo tornou-se parte de um sistema doutrinário chamado a teologia reformada. Esse sistema de doutrina foi então adotado pela maioria das novas denominações que surgiram durante a reforma. E é por isso que a maioria dos que traçam suas raízes na reforma, ou seja, as igrejas hoje que maioria traçam sua origem na reforma, rejeita a ideia de que o batismo é ligado com o perdão dos pecados. Realmente, então, toda essa ideia se deve a Zwingli. Batismo e salvação. Uma ligação clara, que é um subtema. Agora, pense nessa questão. Você que está aí me ouvindo. Alô? Pense nessa questão. Porque todos os professores da Bíblia, durante os primeiros 1500 anos do cristianismo, acreditaram que o batismo era necessário para a salvação? A resposta é realmente muito simples. Eles acreditavam porque o significado mais natural, direto e simples, das tantas passagens do Novo Testamento que tratam o assunto do batismo é que há ligação com a salvação. Por sinal, isso não só explica porque todos eles acreditaram que o batismo é necessário para a salvação, mas também explica porque nós, que buscamos restaurar a igreja de Cristo, acreditamos nisso também. Como dito isso, porém, com certeza não espero que você aceite a minha palavra de que o Novo Testamento liga repetidamente o batismo e a salvação. É importante que você veja essa relação por você mesmo. Entenda bem. Não precisa acreditar em mim, eu, professor Alcides. O professor Alcides falou. Me esqueça, eu não sou nada. Também não precisa acreditar no autor desse livro. Isso aqui é um autor, isso aqui é um livro. Isso aqui não é a Bíblia, certo? Mas você precisa acreditar por você mesmo, a partir do momento que você tenha em suas mãos isso aqui. A Bíblia Sagrada. Então, não precisa acreditar no que estamos dizendo. Você precisa olhar aqui. É aqui que vai estar a sua certeza. Depois que você vê isso aqui, ninguém mais tira isso de você.
Agora, não, o Assis falou, o professor falou, aí outra pessoa vai falar diferente. E aí? Não somos nada. É na palavra que tem a verdade. Então, é esse o ponto que ele está dizendo aqui. Você vai ter que ver por você mesmo, certo? Ao fazer isso, deixe-me encorajá-lo a deixar as palavras dessas passagens bíblicas que nós vamos mostrar, apenas dizer o que elas dizem, certo? É ler e dizer assim, o que está dizendo aqui? Só isso. Não precisa pegar um comentário, nada disso. É só ler e entender. Aceite apenas o significado mais natural do texto, direto e simples das palavras. Se você fizer isso, acho que você vai ter que admitir que a conexão entre batismo e a salvação realmente é evidente e está na Bíblia. Batismo e salvação, uma conexão clara. Agora a questão que eu quero que você pense é a seguinte: por que todo professor da Bíblia, nos primeiros 1500 anos da história cristã, acreditava que o batismo é necessário para a salvação? A resposta é simples. Eles acreditavam exatamente por conta do significado simples das palavras do texto. Então, a partir da nossa próxima videoaula, certo? Nós vamos apresentar essas passagens para que você as leia e aceite apenas o que está dizendo. Mas quer saber quais serão as passagens? Eu já vou citar aqui para você, tá bom? Eu vou citá-las aqui. E aí, depois você. Depois nós vamos estudar cada uma, simplesmente vendo o que é que ela está dizendo. Deixa eu me apresentar essas passagens aqui para você. Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aqui está os textos que nós vamos estudar, tá bom? Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 22, versículo 16. Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 e 13. E terminando com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Tem muito mais passagens, mas essas, cremos, são suficientes. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar estudando cada texto, e é aí que está o ponto, a verdade, certo? Aqui o livro ele é apenas uma explicação, né? Mas é aí que está a base do que nós estamos afirmando. O que nós afirmamos, nós precisamos mostrar nas Escrituras. Não basta só dizer, é assim, né? Tem que ter base bíblica para isso. Então, aí estão os textos. Então, aguardo você na nossa próxima aula. Esteja acompanhando com muita atenção e que, olha, obrigado pelo seu tempo, que o Senhor te abençoe grandemente. Sua fé é muito valiosa, certo? Seu ministério, sua família. Deus esteja com você hoje e sempre.